Fala galera, meu nome é Matheus, sou analista de valores imobiliários e hoje vou estar falando sobre as vantagens de ser pequeno investidor e por que a gente não deve seguir os grandes investidores e grandes assets. Bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar falando sobre as vantagens de ser pequeno investidor. A primeira é que a gente tem facilidade de sair ou entrar nas posições. A gente não depende de uma liquidez específica para a gente conseguir entrar ou sair de investimentos. Um grande exemplo que eu gosto de falar é sobre a facilidade de locomoção entre um jet ski e um transatlântico. Os pequenos investidores estão mais para o jet ski. Eles têm facilidade de fazer grandes mudanças na sua carteira e facilidade para fazer grandes mudanças na sua estratégia. Diferente do transatlântico. O transatlântico demora muito para manobrar. Ele não consegue fazer alterações com rapidez, com agilidade, porque ele é muito grande. Então, essa é uma grande vantagem dos pequenos investidores e ela precisa ser dita e aproveitada. Uma asset, por exemplo, ela pode levar 4 a 12 semanas no processo de incorporação de alguma empresa na sua carteira de investimentos. Ou seja, é um processo lento, demorado, burocrático, demanda análise. A segunda vantagem do pequeno investidor é que ele não pode se envolver na condução da empresa. Não pode porque ele não tem tamanho para isso. É diferente de grandes investidores como Barsi, por exemplo, como Warren Buffett, que compram as empresas e acabam também conduzindo a empresa ou interferindo na condução da empresa. E por que eu trago isso como uma vantagem? Você, como pequeno investidor, provavelmente não tem experiência em conduzir empresas. E se tiver experiência em conduzir empresa, dificilmente você vai ter experiência para conduzir a empresa naquele setor, naquele segmento específico. Então, o melhor para nós, pequenos investidores, é focar no nosso trabalho, focar no nosso investimento pessoal, na nossa família e não procurar focar em condução de empresa. Por conta disso, eu vejo essa como uma grande vantagem. Você pode ser sócio de uma empresa sem se preocupar na condução operacional da empresa. Uma outra vantagem que a gente possui é que a gente não sofre pressão da gestão, a gente não sofre pressão dos coordenadores, porque é a nossa carteira, nós mandamos a nossa carteira e a gente coloca e tira as empresas de acordo com a nossa estratégia. É muito diferente em uma asset, por exemplo. Se você é um analista e você coloca alguma empresa na carteira de investimentos da asset após toda a reunião e toda a aceitação do conselho, você vai estar sofrendo pressão sobre os resultados dessa empresa. E às vezes a tua estratégia é ter um retorno ali com a empresa dali 2 anos, por exemplo. Mas por conta da pressão que é exercida sobre a asset, uma pressão por resultados, às vezes a asset acaba se desfazendo da posição antes da realização da estratégia. Isso é muito comum e acaba ocasionando perdas ou ganhos não tão significativos, porque você, quando investe em alguma empresa, a tendência é que você se mantenha no longo prazo para receber essas vantagens de longo prazo da empresa. Porque os melhores retornos vêm com o longo prazo. E é difícil você manter uma carteira por muito tempo em uma asset, porque a demanda por resultado em curto prazo é muito grande. E na minha visão, a principal vantagem do pequeno investidor é que ele pode comprar small e micro caps. São essas empresas que têm um potencial muito grande de retorno, porque elas são pequenas geralmente no seu segmento e têm a capacidade de se expandir muito nesse segmento. O que acontece é que essas gestoras, elas têm muito recurso para alocar, então elas não podem gastar o tempo dos seus analistas olhando empresas menores de 400 milhões, de 800 milhões, às vezes até de 2 bilhões. Eles não podem comprometer o pessoal deles analisando essas empresas, porque eles não podem fazer investimento nessas empresas. Essas assets simplesmente não podem entrar nesses ativos muito pequenos, porque se elas entrarem, se elas fizerem aquisição de participação, elas vão acabar comprando o negócio inteiro. Não vale a pena para elas entrar num investimento só com 100 milhões, com 200 milhões. Eles fazem investimentos de 1 bilhão, 500 milhões. E aí, se você coloca esse dinheiro todo em empresas pequenas, você acaba mudando todo o controle da empresa. E não é interesse de uma asset, de quem está gerenciando recursos, tirar o controle ou trocar o controle da empresa. A ideia deles é ser sócio de uma empresa rentável. Então, por conta disso, os analistas e as assets evitam empresas menores. E aí é que está a grande vantagem do pequeno investidor. Ele pode analisar essas empresas e ele pode tirar vantagem disso. Ele pode entrar nessas empresas como sócio e participar do ganho que elas vão ter ao longo do tempo. Eu vou dar alguns exemplos nesse vídeo sobre empresas pequenas que cresceram muito. Inclusive, vou estar falando um exemplo de uma empresa que eu comprei
quando ela valia 1 bilhão e hoje ela vale 4 bilhões. E ela estava numa posição que as gestoras não poderiam fazer um investimento. Mudaria totalmente o controle da empresa, enfim, se tornando impossível de fazer a aquisição daquela empresa, mesmo essa empresa sendo excelente. Mas nem tudo são flores para o pequeno investidor também. Ele possui algumas desvantagens. Por exemplo, o pequeno investidor ele não possui acesso a dados refinados, ele não possui acesso a plataforma de dados como Bloomberg, Economática. Então, para ele, pode ser um pouco mais difícil de achar essas informações. Só que assim, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande para achar essas informações. Nós temos sites que trazem diversas informações para o pequeno investidor, como o Status Invest, Fundamentei, Fundamentos, enfim, são vários os sites que hoje o pequeno investidor consegue utilizar e que vão dar importantes informações a respeito daquela empresa. Sem falar também no site de relação com investidores, que também traz inúmeras informações. Porém, algumas informações um pouco mais complexas ou mais macro é um pouco mais difícil de achar. Por exemplo, se teve aumento ou queda na receita do varejo no Brasil, qual foi a demanda de calçados no Brasil. Algumas informações são de mais fácil acesso para quem possui terminais Bloomberg, enfim, terminais que são bastante caros e são impossíveis para que a pessoa física possua. Tem também mais uma desvantagem que é relacionada às small caps e micro caps. Pelo fato delas serem muito pequenas para um mercado financeiro, é muito fácil que essas empresas sejam adquiridas por outras concorrentes maiores. E é muito comum a gente ver também fechamento de capital nessas empresas, em que o sócio majoritário coloca o capital suficiente para conseguir comprar as ações dos outros acionistas minoritários. Mas beleza, agora que a gente sabe as vantagens e as desvantagens de ser um pequeno investidor, por que a gente não deve seguir os grandes investidores então? Por que a gente não deve seguir as grandes assets, já que eles têm todo um time estudando isso? Um dos principais motivos é porque os grandes investidores e as grandes assets podem ter, e provavelmente têm, um perfil diferente do seu, com objetivos diferentes do seu. Você não sabe se um grande investidor, por exemplo, não é dono de outras empresas de capital fechado. E às vezes ele pode estar ali na renda variável apenas diversificando, apenas diluindo o risco da empresa de capital fechado dele, por exemplo. Então o objetivo dele é diferente, o objetivo dele é diluir o risco dele. Não é ganhar rentabilidade na bolsa de valores, como provavelmente é o seu objetivo. Outro motivo também é que a carteira deles geralmente é bem grande. Então, às vezes eles estão alocando aquele capital numa empresa de risco, é um capital de risco. Só que eles não vão falar isso para você. Um outro motivo para você não investir junto com os grandes investidores é que eles podem influenciar na direção da empresa. Eles podem adquirir uma grande participação na empresa e fazer com que a empresa mude a rota que ela está seguindo. Faça ela ter melhores resultados no curto prazo, abrindo mão desses resultados no longo prazo. A gente vê isso muito acontecendo com empresas como a Petrobras, por exemplo. O terceiro motivo é que você vai estar sempre atrasado com relação à decisão desses grandes investidores e grandes assets. Eles não vão te avisar, daqui um mês a gente vai estar fazendo essa compra, até porque é proibido também, por lei. Então você vai estar sempre tendo uma reação atrasada. E isso na bolsa de valores pode ser muito prejudicial para você. Tanto para você entrar numa posição, tanto quanto para você sair de uma posição. Quando esses grandes investidores saem das posições, eles derrubam muito o preço por ser um capital grande. Então você pode estar sendo prejudicado. Se você vender suas ações depois da saída desse grande investidor, você provavelmente vai vender suas ações num preço abaixo da que esse grande investidor vendeu. Por exemplo, a gente é capaz de visualizar no site da CVM o portfólio de fundos de investimento em ações. A gente consegue entrar lá e ver qual é a posição do portfólio em ações. Então a gente pode ver, por exemplo, a posição do Alaska, que é um fundo famoso de ações, e quantas ações eles têm de Cogna, por exemplo. Só que tem um detalhe, a nossa visualização ela tem um delay de 5 meses, ou seja, o fundo é protegido de mostrar essa informação por 5 meses. Então você só vai estar sabendo da movimentação que o fundo fez 5 meses depois dele ter feito essa movimentação. Faz toda a diferença. Se você compra uma ação 5 meses antes do Covid e vende ela no momento que aconteceu o Covid, você vai ter um grande prejuízo. 5 meses no mercado de ações pode ser muito tempo e representar um grande prejuízo para sua carteira. E por fim, o maior motivo para você não seguir grandes assets e grandes investidores é que você tem a capacidade, você tem a possibilidade de comprar micro e small cap
caps que as grandes gestores e os grandes investidores não podem, porque senão eles alteram a participação do controle dessa empresa e acabam afetando toda a operação. E essas empresas, small caps e micro caps, são as que tendem a dar um maior retorno para o acionista. Então, se aproveita dessa vantagem que você tem como pequeno investidor e analise essas empresas. Olhe para essas empresas com mais atenção, porque ali você pode ter grandes resultados e grandes retornos. Eu trouxe aqui algumas empresas que são dignas de estudo e são small caps, para que fique de sugestão para que você estude essas empresas e veja se elas cabem na estratégia da sua carteira. Eu trouxe aqui, por exemplo, a Lavi e a Mitre, são duas incorporadoras e tem um enterprise value de menos de R$1 bilhão. Então, são incorporadoras pequenas que atuam construindo prédios, incorporando prédios em São Paulo. Trouxe também duas, uma um pouco maior e a outra um pouco menor, empresas de telecomunicação mais recentes na bolsa, Brisanet e Unifique. A Unifique trabalha mais no sul com fibra e a Brisanet trabalha mais no nordeste com fibra. As duas estão expandindo as suas operações. A Unifique, por exemplo, vem adquirindo concorrentes e crescendo cada vez mais a sua operação. E a Brisanet aumentou em muito a quantia de cidades em que ela tem sinal passando. São duas empresas também interessantes para se estudar. A quinta empresa da lista é a Priner. A Priner é uma empresa de serviços industriais. Ela presta alguns serviços em plataformas de petróleo, plataformas de gás, inclusive, se eu não me engano, ela tem Petrobras e PetroRio como clientes. É uma empresa que vem crescendo bastante as suas operações e também é uma empresa interessante para estudo. Um case bastante interessante é o case da Cambuci também, que é dona da marca Penalt. Ela teve um crescimento bastante expressivo depois da pandemia, está com margens bastante boas também, tem um processo de produção de bolas bastante competitivo, enfim, é uma empresa também que vale a pena ser observada. E por último, uma empresa que hoje já não é mais uma small cap, se eu não me engano ela está com 5 bilhões de valor de mercado, é a Fras-le. A primeira vez que eu comprei Fras-le foi lá em 2019 e se eu não me engano ela estava valendo mais ou menos 1 bilhão de valor de mercado. Hoje ela quadruplicou esse valor já. É uma empresa que vende freios e cresceu bastante através de aquisições. Ela comprou a Nakata, que faz suspensão, enfim. Ela trabalha com peças para carros. Ela vende essas peças tanto para carro novo quanto para o mercado de reposição. É um setor interessante, a empresa ainda é interessante, ainda está em valores interessantes, continua crescendo, colocando cada vez mais tecnologia nas suas operações. É uma empresa também que vale a pena ser observada. Então é isso, galera. Os pequenos investidores têm essas vantagens. Para quem investe ali menos de 10, 30 milhões de reais, vai ter todas essas vantagens e você precisa saber delas e precisa saber utilizar elas da melhor forma possível para que a sua rentabilidade seja maior do que as assets e grandes investidores. Se vocês quiserem saber mais sobre essas empresas que eu acabei de comentar aqui no vídeo, quiser mais informações sobre ela, pode colocar nos comentários que eu vou fazer o vídeo da empresa que vocês pedirem. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se achou alguma coisa interessante para você, se achou que agregou a você, dá um like, se inscreve no canal para acompanhar novas produções de vídeo. E é isso, valeu!